Olá a todos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do GSCast, o podcast da GSK. Eu sou Ingrid Santos, Head de Comunicação Corporativa da GSK Brasil, e hoje vamos falar sobre um tema essencial para o sucesso das empresas: a criação de uma cultura de inovação e o papel cada vez mais relevante da inteligência artificial. E para me ajudar a falar um pouquinho sobre o tema, temos aqui um especialista nesse assunto e um grande colega. Tenho o prazer de receber Wanderson Rodrigues, que é nosso diretor de operações comerciais aqui da GSK. Seja bem-vindo, Wanderson. Muito obrigado pela oportunidade, um prazer estar aqui com vocês. Eu confesso que eu já tenho acompanhado os outros episódios, estava ansioso para estar aqui nessa cadeira e participar também. E a gente é ansioso por você estar aqui, porque a gente sabe que esse é um assunto super quente, todo mundo quer saber um pouquinho mais, e você, como nosso especialista, vai nos ajudar muito a desvendar um pouco mais esse tema. E daqui eu já vou começar pela primeira pergunta. Vamos lá. Fala um pouquinho sobre a importância de cultivarmos uma mentalidade de aprendizado contínuo e de experimentação dentro da empresa. Como esses elementos se tornam estratégicos em um contexto tão dinâmico e transformador como o setor de saúde? É uma questão de sobrevivência. A verdade é isso, o aprendizado contínuo, a inovação, você se manter curioso, é uma questão de você sobreviver no mercado, porque hoje em dia a informação está acessível a todo mundo, o consumidor já se transformou, outras indústrias já se transformaram, pensa em serviços, mobilidade, banco. Então, a indústria farmacêutica está atrasada. Então, a gente precisa se adaptar a essa nova dinâmica, a nova realidade de mercado, se a gente quiser ter uma relação sustentável com o consumidor que está cada vez mais empoderado, pensando em sustentabilidade. Tudo passa muito rápido, então as decisões, o processo de decisão, ele é baseado em informação e muito rápido. Então, a indústria farmacêutica precisa se adaptar a isso. E quanto a movimentos estratégicos, tem muitos novos players entrando nessa dinâmica de saúde no Brasil. Você pode pensar em health tech, a quantidade de aplicativos que existem hoje para monitoramento de saúde, sugestões de qualidade de vida, antecipação de potenciais problemas de saúde. Então, tem muita gente nova brigando nesse mercado. Tem também muita solução nova de logística. Você hoje consegue levar uma clínica de exame laboratorial para dentro da sua casa. Então, uma experiência no passado que era super dolorosa, agora ela está super fluida, super suave. Então, isso pulveriza o mercado. Você tem as farmácias pensando em criar hubs de saúde. O adulto ele está 3, 5 vezes por mês, pelo menos, numa farmácia. E quantas vezes a gente vai ao médico? Então, todos esses agentes do ecossistema de saúde estão se mobilizando, estão se reinventando. A indústria, na relação com o médico e com o consumidor, com o paciente, também precisa se reinventar para sobreviver. E é muito bacana você ter falado isso, Wanderson, porque a gente, quando fala de inteligência artificial e inovação, a gente vai muito para o ChatGPT, a gente vai muito para esses devices, esses apps que a gente tem, mas é muito mais profundo do que isso. A gente vê que na saúde a gente tem realmente uma gama de novos aplicativos, como você mencionou, novos devices, outras, e que vai moldando um pouco o comportamento do nosso paciente, dos médicos, de todo esse ecossistema que a gente trabalha aqui como indústria. E pegando carona um pouco na tua fala, além dessa mentalidade de aprendizado que você muito bem comentou, que outros fatores você acha que são primordiais para manter uma cultura que promova essa inovação? Como você incentiva a mentalidade de test and learn, como a gente fala, que é um pouco de teste e aprendizado no seu time e no seu dia a dia? Eu acho que a cabeça do líder precisa mudar. Essa questão hierárquica de que a diretoria, o C-level de uma organização tinha as respostas para serem implementadas pelos outros layers, isso acabou completamente. A gente precisa criar times diversos e estarmos abertos a novas sugestões, novas ideias. Então, criar de fato um espaço que possa possibilitar a inovação. Eu vou dar um exemplo. A GSK ela tem o objetivo de inovar na relação com o HCP.
Então, com o profissional de saúde, né, o healthcare professional. E a gente foi buscar no mercado um time que trouxe competências novas para a gente conseguir navegar nesse mar e operar novas ferramentas. Então, teve gente do setor de bens de consumo, banco, tecnologia, publicidade. É um time super diverso. E qual é o papel da liderança? Dar espaço. Se você traz uma nova competência para dentro da organização, você tem que permitir que ela desabroche e realmente entregue o melhor que ela tem baseado nas suas experiências. Então, comentários como aqui sempre foi assim, não adianta, não muda, ou você não conhece a GSK, você não conhece essa empresa, isso só mina esse potencial que está ali latente. Uma outra coisa super interessante para criar esse ambiente favorável à inovação e ao test and learn é engraçado falar isso, mas é você reconhecer os aprendizados de iniciativas que não deram certo. A gente tem que abrir espaço para falar sobre falhas, sobre erros que geraram aprendizados. Então, reconhecimentos formais, dar destaque para as pessoas que tentaram fazer uma coisa disruptiva e que falharam ali, mas vão continuar tentando e vai atingir o sucesso. Eu posso dar um exemplo aqui muito interessante, que é uma coisa que já está no mercado hoje, não está muito baseado em inteligência artificial, depois eu posso dar um de inteligência artificial, mas é sobre essa cultura de tentar, de se lançar a fazer algo diferente. Todo mundo conhece os programas de benefícios de medicamentos, né, PBM, que tem nas farmácias, é muito tradicional, você dá seu CPF, você tem, além do desconto, você tem ali outros benefícios que você pode adquirir, só que ele não abrangia todo o setor da saúde, ele estava focado nas farmácias. E a GSK, como líder do setor do segmento de vacinas, teve a audácia de expandir esse programa para clínicas de vacina. E foi muito difícil, tá? Foi assim, teve muita resistência, os sistemas são pulverizados, não são centralizados, a negociação é diferente, o modelo de ressarcimento de produtos, de como é que eu vou reembolsar a clínica, tudo isso teve que ser discutido. Não estávamos prontos, por exemplo, para modalidades comerciais que as clínicas faziam, como um programa de cobertura vacinal com várias vacinas. A gente precisou frear, voltar, aprender. Só que fomos em frente, com muito aprendizado, muita resiliência, e esse mês, no último mês, a gente chegou à marca de 50 mil vacinas circulando por dentro desse programa, considerando todos os canais. E muito bacana você falar isso, Wanderson, porque a gente não imagina o quanto de obstáculos a gente precisa ultrapassar, transpor, para a gente colocar uma ideia em prática e sempre com esse foco que a gente tem no paciente, porque isso é um dos nossos valores. E eu acho que é muito... A gente teve o Patrick Eckert em um outro episódio também falando um pouco sobre liderança e sobre esse pensamento, e vocês estão muito alinhados, indicou, tá excelente, e convido a vocês, inclusive, não percam o episódio do Patrick, porque tá muito bacana, mas que fala exatamente disso, né, dessa diversidade também de pensamentos, sim, diversidades entre também de pessoas que entram na companhia para somar, né, as pessoas que estão há muito tempo, e ter esse olhar exatamente que você falou, né, de não achar que sempre foi assim, que as coisas não vão mudar, que esse é o modus operandi que a gente trabalha. Então, eu acho que a gente está muito conectado e é muito bacana ver como a liderança, né, o Wanderson é membro do nosso time de liderança também, faz parte do board da companhia, como está super alinhado, e a gente fica cada vez mais, né, empolgado com esse futuro que a gente vê pela frente. Então, muito bacana você ter trazido essa sua vivência. Agora, eu queria explorar um pouco, porque é um tema bem complexo. Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente não falar do elemento humano. Uhum. Sempre vem, é quase que um pacote, né? Você fala de inteligência artificial e a gente pergunta como fica o lado humano da inteligência artificial no mercado de saúde. Então, me conta um pouquinho como o AI ou IA está sendo usada na GSK e como ele impacta o setor de saúde de uma maneira mais humanizada. Tem uma frase muito clássica que eu concordo 100%,
que a inteligência artificial, seja ela generativa ou não, machine learning, toda essa tecnologia, ela não vai substituir o ser humano. Mas o ser humano que não dominar essas ferramentas, ele tende a perder espaço no mercado. Então, leitura de contexto. Como é que você sente o clima organizacional? Empatia. Como é que você se coloca no lugar do outro para, de fato, tomar a decisão? Muitas vezes você pode estar fazendo uma análise de performance, olhando números, e não entender que ali do outro lado tem um colaborador que está em depressão, de repente, que perdeu alguém na família, que está passando por um problema difícil, que vai dar uma patinada, é normal. Somos todos seres humanos. Então, na hora de você tomar decisões, é preciso levar em consideração esse tipo de aspecto. Eu vejo essa tecnologia entrando no processo chato, que hoje está na mão do humano. Repetição de tarefa, sistematização, pega daqui, copia e cola, organiza planilhas, agrupa, transforma áudio em texto sumarizado. Então, esse tipo de ferramenta de trabalho é onde eu vejo mais aplicabilidade hoje da inteligência artificial. E está todo mundo testando, tá? Tem coisas interessantes rodando, como, por exemplo, produção de conteúdo, tá? E grandes questões ainda de regulamentação para serem resolvidas. Como é que fica copyright? Como é que você, no material promocional que você não é proprietário daquela produção, você não garante todas as referências, como é que você vai levar isso para um médico conversar com um paciente sobre solução de saúde? Então, tem áreas aí que precisam ser melhor exploradas. Mas uma coisa que a Jéssica está testando, e testando, tá? Porque a gente está aprendendo ao longo da jornada, é como é que a gente usa a tecnologia de inteligência artificial para transformar os nossos representantes, toda a nossa força de venda, em profissionais mais robustos, mais bem equipados. Porque eu acho que é esse o papel. É uma ferramenta importante que vai fazer de você um profissional melhor. Então, imagine que você entre numa visita para conversar com o seu médico, sendo que um representante tem em média aí 150 a 180 médicos no painel. Uau! E ele faz todo mês visitas com esse médico, talvez até 2 visitas, e no mês que vem ele tem que lembrar o que foi discutido, porque a gente está falando de um filme, não são fotos isoladas. Então, como é que você ajuda o representante a sair daquela visita, ou até mesmo dentro daquela visita, capturar o que foi conversado, o que de mais relevante veio à tona, quais foram as áreas de interesse daquele médico, quais foram as objeções daquele médico, e como é que você coloca tudo isso somado a outras coisas que você conhece do médico, se ele tem um perfil mais inovador, se ele tem cadastro na nossa plataforma GSK On, se ele abre e-mail ou não, se ele foi a algum evento ou não, qual foi o tema do evento que ele participou, em que estágio de uma jornada de adoção da marca esse profissional está. É muita coisa, de muitos clientes, para você esperar que um representante lembre de tudo a cada visita que ele faça. Exato. Então, aí é um teste que a gente está fazendo, de como é que a gente sumariza, agrupa, elenca por prioridade o que de fato ele não pode deixar de fora para entregar uma visita de qualidade e numa outra, e numa outra, e de fato, no final do dia, encurtar a jornada desse médico na confiança dos nossos produtos, em segurança e eficácia, obviamente, para beneficiar mais pacientes. E bacana você estar trazendo, porque isso corrobora muito, né, o lado humano, como você está falando. Claro. Então, como é que a gente usa, né, e acho que esse é um exemplo muito, né, perfeito, como você usa a inteligência artificial a teu favor para você se desenvolver, para você tirar, muitas vezes, né, o peso de algumas tarefas operacionais, para você ter mais espaço, brincando aqui, fazendo uma analogia bem, né, o HD para coisas que realmente importam, que é o relacionamento com aquele médico. E o conhecimento. O conhecimento. Como é que você transforma esse conhecimento em algo que vai ser muito mais produtivo, né, e que o médico vai usar de uma forma melhor, que você, como representante, vai usar de uma forma melhor, agregando valor ao teu trabalho. Então, acho que esse é um exemplo muito,
muito bacana, muito bonito, É. inclusive. E tem um tema importante aqui, que a transformação, ela tem que fazer parte de todos. Ela não vai ser top-down. Não vai ser alguém lá na matriz ou nos Estados Unidos que vai desenvolver uma solução que vai funcionar aqui. Uma coisa que a gente tem feito de legal nesse projeto é ouvir os participantes do piloto. Quinzenalmente, a gente se reúne com essa galera e pergunta o que está funcionando, o que não está funcionando. A gravação fora ou durante a visita funciona para quê? Sabe? E vamos usar a tecnologia para o fim correto e empoderar todo mundo como agente de transformação. Todo mundo tem responsabilidade nessa jornada de transformação. E a gente tem aqui, de dentro do escritório, a responsabilidade de abrir o espaço para quem está lá na ponta, que quem conhece o cliente de fato, traga os inputs, os insights e ajude a modelar essas soluções. Excelente, muito bom. Eu vou pegar o gancho, a gente está falando de algo que a gente está implementando como um piloto, algo agora, nesse momento. Como você vê, Wanderson, o futuro? Olhando um pouco mais à frente, vamos brincar de futurologia agora. A inteligência artificial no futuro é algo que a gente precise se preocupar ou devemos abraçar a inovação? Essa é uma resposta fácil, né? Obviamente a gente tem que abraçar, não tem como, não dá para fugir disso. Mas a gente tem que entender qual é a proposta de valor que está por trás de inteligência artificial, toda essa gama de tecnologia, aplicativos, wearables. O que de fato a gente vai ganhar com isso? Porque não tem como você não embarcar nessa jornada. Então, o papel da liderança é, de fato, encontrar propósito, né? E tá muito na moda, hype, tá todo mundo falando muito sobre isso, da adoção dessas novas tecnologias. A gente precisa encontrar o porquê. Onde, de fato, ela vai ajudar a gente a sermos profissionais melhores. Eu vejo no futuro como uma grande ferramenta de produtividade. Eu acho que é isso. A palavra que eu curto, que faz parte da minha trajetória profissional, é produtividade, eficiência, ganhos de escala. A gente precisa fazer mais com menos, principalmente com menos tempo. O tempo é um bem muito precioso, né? Então, o que você puder delegar para ferramentas, automações cumprirem o seu papel da maneira correta, porque elas são treináveis, digamos assim, a gente precisa delegar. Vou dar um exemplo. Considerando ainda esse engajamento com os profissionais de saúde. A informação está em todo lugar. A informação ela não pode estar restrita à relação do representante com o HCP dentro do consultório. Porque de fato ela não está. Na verdade, ela não está. Ela está em todos os canais. Mas é o representante mesmo quem deve ficar disparando e-mail ou GIFs de WhatsApp com mecanismo de ação, coisas bem interessantes que a gente tem, ou lembrar nas redes sociais um perfil de paciente que está sob risco. Então, esses são exemplos de como é que a gente pode usar inteligência artificial e novas tecnologias como uma ferramenta de ampliação do nosso escopo de atividade, né? Pode ser, uma vez eu ouvi esse termo também, de AI como inteligência aumentada. Olha, bacana. Né? A gente precisa fazer o uso correto para estar em mais canais, com mensagem correta, no timing correto, e para o cliente que está em determinada etapa da jornada. Então, esse é um ganho clássico que hoje a GSK adota. Por exemplo, uma vez que você aborde um tema, por exemplo, isso daqui, pacientes que têm comorbidades e o risco aumentado para vírus sincicial respiratório. É uma doença que mata. Então, uma vez que você abordou esse perfil de paciente com o médico, saiu daquela visita, automaticamente você pode mandar um e-mail, ou um SMS, ou algum outro artigo científico por algum outro canal, para dar continuidade
a essa conversa com um médico. E nesse conteúdo pode estar um convite para participar de um webinar. E uma vez inscrito nesse webinar, ele pode receber uma mensagem automática também de alerta imediatamente antes desse webinar, uma semana antes, está chegando, imediatamente vai começar, clique aqui, se junte a nós. Um lembrete. Um lembrete. Se ele perdeu essa oportunidade, depois está aqui o conteúdo, baixe. Se ele baixou esse conteúdo, que o representante saiba. E que ele volte naquela visita e dê continuidade. O que ali teve de legal, quais são as áreas de oportunidade, quais são os pacientes que ele encontra no dia a dia dele que se encaixam ali naquele perfil. Olha como a conversa Incrível. ganha outro horizonte, né? E outro nível de profundidade. Não, e como, entre aspas, você realmente prioriza, né, o tempo, como a gente estava falando, o tempo é o bem mais precioso, né? Claro. Como você otimiza o tempo do nosso, né, do nosso médico, do HCP, das pessoas que estão em contato com a gente, já que você faz toda essa triagem por ele e vai acionando nos momentos que são mais interessantes. Então, realmente acho que é um dos usos, pelo menos que eu tenho visto assim, acho que você trazendo isso, como faz sentido a inteligência artificial nesse momento, e eu vou aproveitar e claro, que vou me beneficiar do Wanderson aqui com a gente, e vou pedir uma dica de quem quer começar esse caminho de inovação. Eu sou uma delas, eu sou do ChatGPT, a gente tem os nossos internos que usam a beça. A Gigi. A Gigi, que é a nossa interna aqui, a minha amiga, melhor amiga de infância. Mas como é que... Me dá dicas para quem quer começar a adotar cada vez mais inteligência artificial, ferramentas ou um pensamento mais voltado para a inovação no seu dia a dia. A inovação não está aqui dentro dessas paredes. Então, a primeira coisa que eu falo é levante e saia do escritório. A gente precisa se conectar com outras pessoas. Alimenta essa rede de conexões, principalmente de outras indústrias. A indústria farmacêutica, a nossa indústria, ela está engatinhando ainda nessa área. E a gente precisa aprender com quem está lá na frente. Então, assim, uma vez eu falei isso, tem uma gerente regional, a Silvana, ela sempre lembra disso. Se você quer saber como é que é o futuro, você tem a oportunidade de ir lá e perguntar para quem já está nele. Tem indústrias que já estão vivendo isso. Então, fóruns de inovação, café da manhã, discussões estratégicas, seminários, webinars, papo com os amigos. Na minha empresa funciona assim. Como? Só perguntar como. Como? Não é? E pensa, reflete se dá para a gente implementar aqui. Então, a primeira coisa é sair do escritório, levantar da cadeira e ir buscar os grupos que estão discutindo esse tipo de coisa. Tem muita gente boa falando sobre isso. Tem muita coisa que a gente pode implementar aqui. Uma outra coisa que eu acho que é super importante é a gente se manter curioso. Testa mesmo. Eu sei que tem um certo receio no compartilhamento de informações pessoais. Quando você baixa um aplicativo novo para tentar fazer uma tarefa nova, como criação de vídeo, de imagem, enfim, qualquer outra coisa que possa te ajudar no seu dia a dia no trabalho, tem um medo do compartilhamento da informação pessoal. Mas toma esse risco e testa. Mantenha-se curioso. Eu acho que vale a pena você buscar outras formas de executar suas tarefas. Esses dias eu testei uma ferramenta incrível de produzir apresentação em PowerPoint. Nossa, eu já quero essa dica. Quando a gente terminar aqui, eu já quero dormir. E assim, se dê o benefício da dúvida. A gente é uma fábrica de PowerPoint. Falei, não é possível que eu tenha que perder tanto tempo com isso. E vale a pena testar mensagens mais impactantes, qualquer coisa que você pense, será que eu posso fazer isso diferente? Será que eu não estou dedicando muito tempo nessa tarefa que deveria ser mais simples? Tem uma ferramenta pensada para isso. Então, se mantenha curioso, procure, busque e teste essas ferramentas. Eu acho que são duas coisas que vale muito a pena a gente praticar, porque dá para todo mundo fazer isso no seu dia a dia.
Eu adorei as dicas, porque eu acho que primeiro que eu acho que é isso mesmo, a gente tem que olhar para fora, né? E aí eu acho que a gente, como se falou, a indústria tem essa ainda quilômetros de caminhada para a gente chegar lá na frente, mas é realmente super importante a gente olhar para fora, estar em fóruns onde isso está sendo discutido por pessoas que já estão vivendo aquele futuro. Isso eu vou anotar para minha vida. Então, muito obrigada. E realmente, assim, às vezes a gente fica consumido pelo dia a dia, Sim, a e a gente rotina, né? rotina, e a gente não quer, né? Eu não vou a um fórum discutir, ou então não vou baixar um aplicativo, porque eu preciso ainda da curva de aprendizado de como utilizar. Mas eu acho que é muito valioso, porque lá na frente a gente vai ter um ganho de produtividade enorme e a gente só tende a nos beneficiar. Wanderson, a gente está chegando ao fim, nosso tempo está acabando, eu sei que o seu tempo também é super precioso, mas eu queria te agradecer imensamente, acho que foi um papo muito valioso realmente para todo mundo que nos acompanha, para os nossos ouvintes, para a nossa audiência. Mas eu queria abrir aqui, se você quer deixar alguma mensagem, se você quer falar alguma coisa que você ou não cobriu ou que acha interessante, que todo mundo aqui saiba e que leve para a sua vida falando de inovação e inteligência artificial. Eu queria agradecer mais uma vez. O papo foi ótimo mesmo. A gente poderia ficar aqui falando muito tempo sobre isso. Tem vários exemplos, várias coisas que eu tô aqui pensando, pô, esqueci de comentar aquilo. Mas tudo bem, de repente, numa próxima oportunidade. Mas uma mensagem que eu queria deixar aqui é reforçar o papel pessoal de cada um no seu desenvolvimento profissional. Desenvolvimento é uma questão de compromisso consigo mesmo. E hoje, a gente está vivendo um momento que a gente pode ter ganhos de escala no nosso desenvolvimento profissional se a gente se a gente de fato abraçar, como você falou, novas tecnologias, novas formas de pensar, novas formas de executar, dividir o que eu devo dedicar tempo e o que não. Como é que eu vou liberar meu HD para dedicar tempo a coisas mais importantes? Isso vai produzir uma geração de novos profissionais que, de fato, vão ter muito espaço no mercado. Então, pensem na inteligência artificial, qualquer tipo de tecnologia, usem o chat GPT, testem esses aplicativos, devices, se permitam, porque isso faz parte da sua jornada de desenvolvimento profissional. E é um pouco do que a gente falou lá no começo, né? A inteligência artificial não vai roubar o seu lugar. De Mas jeito você nenhum. precisa aprender a usá-la e ser aliado dela se você quer passar para um outro nível, né, de profissional do futuro. Wanderson, mais uma vez, muito obrigada. Queria agradecer a vocês aí que estão em casa também, quem está nos assistindo, ou no carro, em casa, no trabalho. Muito bacana ter vocês aqui. A gente vai para um novo episódio, não perca, essa temporada tá incrível. E obrigada mais uma vez. A gente se vê. Até lá.